Você está limitado a um fornecedor, a um cliente, você está fadado ao fracasso. Só para o pessoal entender que não é só, a gente não está falando só de, eu quero vender mais, ou eu quero comprar mais. São estratégias que me permitem flutuar no mercado, né? O Paraguai, que é menor que o Brasil, entende melhor de Incoterms do que nós brasileiros. Ele estava em desacordo da embalagem, ele mandou para destruição toda a carga. Falta de informação é a mãe da quase totalidade dos erros que a gente faz. Olá, colegas, amigas, amigos, bem-vindos ao Café Expresso com Minervini. É dos produtos da webseries que faz parte da Minervini Export Academy. Como toda semana, nós temos temas dos mais interessantes. O nosso tema de hoje é o lado oculto do comércio internacional, riscos e soluções. Eu acho que, obviamente, é um tema extremamente importante que interessa a todo mundo que lida com o comércio internacional. Para falar sobre esse assunto, nada melhor que contatar um especialista nessa área. E o consultor Douglas Cândido. Olá, Douglas. Oi, professor Minervini, tudo bem? Olá, prazer. Tudo bem? Grato por ter aceito o nosso convite. Com o maior prazer. Bom, eu vou ler umas 2 linhas do currículo do Douglas. Ele é empreendedor e diretor de projetos de internacionalização de empresas. Profissional com mais de 20 anos de experiência em comércio exterior e internacionalização de empresa, atuando em consultoria, docência e gestão de projetos internacionais. Foco na criação de estratégias para empresas brasileiras acessarem novos mercados, especialmente nos Estados Unidos. Hoje nós estamos fazendo uma verdadeira triangulação. O Douglas está em Portugal, eu estou na Itália e o Márcio está no Brasil. Então, como comércio internacional, a gente está juntando esforços. Bom, caro Douglas, nós temos um montão de coisas para falar. E é um tema, repito, muito, muito atual, sempre atual. Então, eu vou começar com uma bateria de perguntas. Vamos começar pelo mais fácil. Qual você considera o maior risco comercial em uma exportação ou importação? Na exportação a gente sempre, tanto na exportação quanto na importação, a gente olha sempre o lado da inadimplência, né? Como a gente está em países diferentes, obviamente que a gente não tem uma legislação única, né, que a gente possa aplicar aos dois países, ou seja, não posso usar o mesmo juízo brasileiro para poder adotar práticas, né, legais contra uma empresa chinesa. Apesar de existir alguns mecanismos internacionais, mas ainda assim a gente não tem essa celeridade nesse assunto. Então, tu sempre ter a par, por exemplo, as empresas de seguro de crédito, né, que são grandes parceiros que muitas vezes fazem análises de uma instituição, de uma empresa que você está lidando, é importante. Então, eu vejo que esse é o maior risco, né? É você saber filtrar bem e analisar bem com quem que você está trabalhando naquele mercado. Existem seguros de crédito à exportação, existem seguros internacionais na importação, né? E essas seguradoras, normalmente, eles conseguem nos dar uma situação financeira sobre a empresa lá fora. Isso é interessante. Logicamente, quando é uma exportação, o que a gente tende a fazer, né, professor? A gente tende a pedir antecipado, assim como os chineses fazem com a gente. Então, essa é a estratégia básica que a gente vai fazer. Né, cara, não conheço seguro de crédito, não tenho acesso e tal, a primeira coisa que a gente faz é paga antecipado que eu entrego a carga, né? Então, isso funciona no mercado internacional como um todo. Na importação é a mesma coisa. O chinês, quando está vendendo para nós, faz a mesma coisa, pede antecipado, né? Então, esse é o básico, né? O básico do básico. Mas existem algumas coisas como seguro de crédito, a exportação, por exemplo. Imagino que nessa área também a gente pode incluir tipo risco de qualidade. Também. Você não teve a certificação que necessitava para entrar naquele mercado. Também. Você talvez... Eu vi uma vez um mexicano que vendia 100% da sua produção
para um cliente no Arizona. Uhum. Você imagina agora esse senhor, com o tal do tarifaço do Trump, toda a produção dele destinada só a um cliente. E vice-versa, tem gente que dá tiros a 360 graus, quer dizer, extrema diversificação de mercado. Tudo isso, eu imagino, possa ser contemplado dentro da área de riscos comerciais. Ao longo do trabalho, o que eu acabei trazendo para mim, eu falo para os clientes assim, você está limitado a um fornecedor, a um cliente, você está fadado ao fracasso em algum momento. E isso por experiência própria, por ver experiência de terceiros e tal. Quem já não passou por isso, né? Ah, eu tenho um grande cliente, é muito bom e tal, mas se tu ficar só nele e ele determina que vai comprar de outro, ou o Trump vem com tarifaço, ou, né, acontecem coisas que fogem ao nosso... Francamente, o teu modelo de negócio está fadado ao fracasso, infelizmente, né? Então, sim, eu concordo, a diversificação de mercado, ele é importante, tanto na IMPO quanto na ISPO. Exatamente. Um outro risco que eu acho que é erroneamente identificado como o único risco na exportação ou importação é o risco cambial. Você me ensina que no Brasil a gente tem uma volatilidade do câmbio que, quer dizer, nem uma bola de cristal para saber quanto vai estar amanhã. Moral, eu estou exportando, vou receber daqui a 5 meses, por exemplo. Como é que eu posso me proteger do risco cambial? Essa é uma pergunta interessante. Inclusive, claro, no básico a gente vai falar hedge cambial, né? Então eu vou lá no banco, vou trocar o real pelo dólar, no caso, e a gente está falando do dólar, né? O dólar ela tem muita volatilidade, principalmente no mercado brasileiro, mas assim, falando nele, os bancos têm a proteção do hedge, né? Só que não é só travar o câmbio naquele momento. A gente acabou... Eu, por exemplo, tenho um caso que eu gosto de contar de uma grande empresa de cerâmica brasileira, que em vez de a gente usar só a estratégia do hedge, a gente entrou com a estratégia de... Se eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, exemplo, opero com dólar, né? E eu preciso comprar insumos para o Brasil da China, exemplo, eu posso fazer a tal da importação triangulada, ou seja, necessariamente eu pago com a moeda americana que está na minha empresa americana para o chinês, mas a mercadoria vem para a minha indústria brasileira. Ou seja, no final das contas, a empresa brasileira está devendo para a empresa americana dele e que aí ele pode ter um maior controle sobre a volatilidade da taxa. Isso aí foi um trabalho que a gente fez com essa grande empresa, né, nos Estados Unidos. Então, como ela faturava também em dólar americano, ficou mais fácil de fazer, logicamente. Hoje está falando de operações bem estruturadas, dá para iniciar, qualquer empresa pode iniciar, mas abre alguns campos, inclusive um muito interessante. Lembra que a gente está falando dos riscos, né, comerciais? Exemplo, eu transferi um valor daqui para a China, ele leva, sei lá, de um dia para 24 horas, 48 horas, dependendo de como você fecha. Existem os tipos, né? Não vamos se aprofundar agora. Nos Estados Unidos, não, né? Ele é instantâneo. O dinheiro entra instantaneamente no conto chinês. Outra coisa, o chinês negociar com o americano, empresa americana, é um pouco diferente com relação a crédito e a forma como negocia, a como dá. Então, às vezes, eu, como empresa brasileira, vai me pedir antecipado, mas eu, como empresa americana, já vi isso acontecer, é caso real meu. Ele já, com a empresa americana, ele faz à vista, por exemplo. Então, a gente criou uma certa estratégia nesse sentido para que eu pudesse não ficar nessa variação maluca, né, quando a gente equipara com o dólar. Mas veja, basicamente seria o hedge. Eu vou lá fechar meu contrato de câmbio, vou lá trocar dólares por reais, e aí eu peço para fazer o hedge, ou seja, fazer o travamento daquele câmbio naquele momento. Mas eu posso ter uma operação mais estruturada internacional, onde a gente consiga fazer a triangulação. Isso me permite crescer e ter moeda forte num país, porque, entende, professor, eu vejo outros, que eu acho que agora não dá para a gente entrar muito, mas assim, eu vejo outros ganhos de escala financeira aí dentro, até pela questão tributária dentro dos Estados Unidos, até pela questão, e no final do dia, você está comprando de uma mercadoria internacional, então até a tributação é diferente nesse caso, né? Valeu a pena, né? Fez sentido, até que hoje a empresa acabou se instalando efetivamente nos Estados Unidos, né? Hoje tem até uma fábrica. Enfim. Uma dúvida. Eu ouvi falar que não é tão fácil para uma pequena, média empresa
ter acesso ao hedge cambial. Não. Existe tipo um tope abaixo do qual é quase que impossível fazer o hedge cambial, porque obviamente o banco quer determinadas garantias, você tem que ter um cadastro super limpo, etc, etc. Você pode diferenciar isso? Sim. Normalmente assim, é que no Brasil existe algumas, como é que eu vou explicar, né? No Brasil existe umas linhas de crédito para importação. Então, o nome de uma, exemplo, né? Muitos importadores, eu acredito que conhecem, se chama Finimp. Então, ele consegue financiar a sua produção, ou seja, pegar um dinheiro com um juro mais barato, que é o juro da taxa LIBOR, né? Até pouco tempo atrás, agora eles andaram acrescentando mais alguma coisa, mas enfim, um juro mais barato. É um juro que normalmente nós da Europa usamos também. Mas assim, ele é um juro bem mais barato que o juro atual no Brasil. E aí, nesse momento, quando ele vai fazer esse FINIMP, o edge é natural, eles conseguem fazer. Então, eles acabam pesquisando sobre a empresa porque eles estão cedendo um crédito, né, para isso. Mas fora isso, sempre, toda vez que eu vou acessar o edge, de alguma maneira eu vou ter uma taxação um pouquinho maior por essa situação, né, por eu estar sendo garantido por aquele banco de que eu vou ficar naquela taxa. Lembramos que, assim, para importação, hoje, com a tendência de alta, cada vez mais eu no Brasil tenho uma dívida maior. Então, se hoje eu comprei do chinês a $5.000 e a taxa está a 5,60, se eu for pagar ele daqui a 30 dias e tiver a 6, eu vou pagar 6 e não a 5,60. E aí né? Então, por isso do edge, por isso dessa condição de às vezes a gente ter essa preocupação. Se fosse na exportação, era o contrário, né? Eu, na verdade, se eu tô com uma tendência de alta, deixa eu ficar na alta, porque se eu ganhar mais do que isso daqui, maravilha. Então, ninguém vai para esse lado do edge. Mas sim, existe essa situação bem peculiar, ainda mais no Brasil, né? Que a tendência de juros e alta é muito grande, a inadimplência. Então, acaba dificultando o custo do país, né? No final do dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a melhor maneira mesmo é quando tu negocia bem com um fornecedor chinês, conforme o volume que tu tens, né? Ele acaba te dando o prazo ao longo do tempo. Eu tenho negociações que seria um investimento do chinês no Brasil, exemplo. Claro. Estamos falando disso agora, né? Mas eu tenho um exemplo que, uma missão, Canton Fair, a gente foi para Canton Fair, que é a maior feira multissetorial, né, no mundo, e aí chegando lá, a gente teve esse encontro com a fornecedora e a gente negociou com ela, chegamos a um negócio de paga 5% da fatura, ela produz, embarca, quando chega no Brasil, e aí vamos pensar, né? Ela vai levar uns 30 dias, 20 dias para produzir, mais 45, 60 dias, porque ainda tem um time entre o navio estar no porto naquele momento e tal. Mas a viagem vai chegar aqui, sei lá, 90 dias depois. Então, só 90 dias depois é que eu pago os 95%, e aí eu não desembolsei nada. Só que ao mesmo tempo, né, eu posso, com o dólar em tendência de alta, eu estar ficando no prejuízo, está ficando mais cara, porque o dólar está aumentando. Então, entende? A gente tem as alternativas, mas tudo depende da situação. A gente está aqui falando de alternativas, mas é que nem um médico, né? Se tu não vê a causa, não adianta tu... Exatamente. Né? Mas só estou levantando algumas hipóteses, algumas situações que existem, que a gente precisa mitigar e que existem formas de se mitigar, inclusive com estratégia, não só recorrendo aos bancos, enfim, né? Que alternativas nós teríamos? Digamos que uma empresa não ter acesso ao hedge. Que alternativa teria, além daquela muito simples, quando o mercado permite, é um lugar de vender a 100, vou vender a 105, esperando que esses 5 a mais, em caso de perda, eu possa compensar. Mas isso é uma vera loteria. Além disso, você enxerga alguma outra alternativa para o hedge? Não, nesse momento eu não enxergo uma outra alternativa plausível para isso, tá? Eu enxergo aquela maneira de você ter uma empresa ou num ambiente como os Estados Unidos, onde você possa ter o dinheiro lá e você dever para você mesmo. Eu encaro o hedge sobre esses pontos de vista que eu falei, né? E depois, com relação à negociação, lembrando sempre, existem as tais das cartas de crédito, né? Então, de repente, pode ser uma coisa que alguém venha falar também. Esse, então, é um custo muito maior, né, professor? Tipo, se eu for tirar uma carta de crédito para comprar, onde um banco garantidor garante isso, que, de novo, ele está financiando e está dizendo que aquele fornecedor é bacana e ele está travando a taxa do dólar naquele dia. Também é muito alto. Isso é para operações do tipo minério de ferro, você vai encontrar grandes volumes. Mas no pequeno volume, a gente tem que trabalhar sempre com aquilo que a gente tem ali.
a melhor opção? Ed, cara, não dá, a melhor opção, fazer o negócio acontecer daquela maneira. Ou, posso ser o português, claro, Por favor. negocio muito bem com o fornecedor, fiz uma boa análise dele, conheço ele, cara, o dólar tá bom, tá com tendência de alta, eu pago antecipado para ele produzir para mim, já paguei a mercadoria, menos mal. Aí depois dali para frente, exato. Aí o Vai frete, reduzindo. exatamente. Aí e até os impostos, porque no Brasil quando eles são calculados em cima da tua fatura tá em dólar, né? Então ele vai fazer uma análise dos impostos baseado naquilo em dólar. Só que em dólar a gente não paga nada em dólar no Brasil, né? Ou seja, o nosso Banco Central limita nesse sentido. Então, o que acontece? Eles vão fazer a conversão. E aí a Receita Federal, ela olha o quê? O taxa do dólar dos 3 dias úteis anteriores ao dia que está sendo liberada a carga. Então, até nisso você não consegue, entende? Então, realmente, você tem que trabalhar com uma margem. Você tem que olhar assim, ó, o dólar está numa tendência de alta, ok? Como é que tem sido nos últimos, né, no último um mês e desse período? E aí, mais ou menos, tem uma ideia de quanto que ele está variando. Hoje, graças a Deus, para finalizar, né, professor, apesar de estar alto, ainda assim, ele está no momento um pouco controlado. Ele está sempre numa média de 5,40 a 5,60. Ah, Douglas, mas é melhor do que eu ter uma evolução do tipo, hoje está 5,60, acorda amanhã está 5,80, acorda no dia está 5,90, acorda está 6. Não, ele está numa variação bacana. Claro, assim. claro. Tá alto, tá? Varia, não é legal. A gente fica naquela sensação, mas ele tá, só para ter uma ideia, porque eu venho fechando vários campos durante esses dias, esses meses, ele tá sempre por ali, sabe? 5,45, 5,50, aí vem para 5,46, 5,47, vai para 5,60. Ele tá sempre variando por ali, então a gente está num ambiente que, ainda que controlado, mas com todas essas pressões mundiais, a gente fica com medo, ok? Mas nós conseguimos, assim, reverter, né? E hoje, competitivamente falando, por mais impostos e as taxas que a gente tem, ainda assim, hoje em dia a China ainda tem um parque fabril que é competitivo para o mundo. Para o Brasil, é o que eu posso mais falar pelo meu trabalho ser mais forte lá, mas no caso de importação, né? Então, hoje em dia eu não vejo assim. A gente está sempre parecendo que a bomba vai estourar, entende? Claro. Mas a gente tá ali porque a gente sabe que não estoura, assim. A gente não vê mais como antigamente, né? Acho que lá na época remota, lá, que a gente viu algumas coisas acontecerem da noite para o dia, o pessoal, né? Hoje em dia tem um pouco mais de controle dos mercados, até porque um depende do outro, né? O motivo a mais para pensar na internacionalização. Você imagina, você acaba de mencionar o caso de uma empresa de cerâmica com assunto dos Estados Unidos. Eu tive a sorte e o prazer de trabalhar em um grandíssimo grupo multinacional que tem fábricas em meio mundo. Então, imagina a facilidade dessa empresa. Está ruim no dólar, vou comprar em euro. Está ruim no euro, vou comprar em libra ou em yuan, etc, etc. Obviamente, nós, comuns mortais, não dá para fazer isso. Porém, é um motivo para o pessoal começar a pensar que não é só vender o produto, é procurar colocar uns pés lá fora. Exato. Ter presença lá fora. Exato. E aí o que o senhor está falando é importante, que é o seguinte: a gente está falando, sei lá, de vendas, para não ficar só com um tipo de cliente, né? Mas a gente também está falando de fornecedor, a gente também está falando do risco logístico. Claro. Essa empresa, num tempo, por ser cerâmica, não conseguia colocar dentro de um container para ficar mais barato o frete dele e os impostos, naturalmente. Ele foi obrigado pela logística a colocar no container de 20. Então, aumentou um pouco mais a carga dele. Então, imagina, se ele não está em um outro ambiente, dificulta para ele vender, porque, né? Então, são várias as situações, né? Só para o pessoal entender que não é só, a gente não está falando só de, eu quero vender mais, ou eu quero comprar mais. São estratégias que me permitem flutuar no mercado, né? Sem dúvida. Exatamente isso eu ia te perguntar. Na tua opinião, pela tua experiência, os maiores riscos logísticos que uma empresa pode enfrentar? Assim, exemplo, talvez básico para mim seja de novo esse caso dessa empresa grande que a gente falou agora. Hoje, inclusive, eles montaram uma fábrica nos Estados Unidos, mas tudo começou lá atrás, voltando lá, né, questão financeira, mas também logística, ou seja, era muito caro trazer porque como é azulejo, né, porcelana, enfim, ele é muito pesado. Ele é mais pesado
do que a dimensão dele. Então, estou falando de logística, pensa. Então, tudo é mais caro. E aí, num determinado momento, os armadores, que são as pessoas, são donos de navio, arrendatários de navios, enfim, para fazer as rotas, eles disseram, olha, tá envergando o meu container isso, eu colocar em 40, fica mais barato para você, indústria, para você ir para qualquer lugar do mundo, mas para mim não está compensando. Então, a partir de agora eu proíbo, agora é container de 20, ou seja, o custo logístico desses produtores, desses fabricantes, desses vendedores, ele aumentou exponencialmente. Parece que não, mas eles movimentam uma grande quantidade, né? E uma das opções foi essa, foi a abertura de uma fábrica dentro de um centro onde eles mais vendem. Por quê? Para encurtar essa distância. Porque a distância, imagina, vem para o Brasil para poder ir, né? Uma outra situação que eu acho importantíssima, os incoterms, que no Brasil a gente não dá a devida importância. No Brasil, na verdade, eu digo que muita empresa brasileira, eles até usam incoterms dentro com a nomenclatura equivocada, né? E acham que estão, sabe? Então, aí quando eles vão para o mercado externo, eles acham que estão falando a mesma língua, mas aquilo ali se adotou no mercado nacional só por, de repente, por falar, enfim. Faz algum exemplo disso? Um exemplo de usar incoterms errado? Tem N, principalmente formar preço, né? Tem empresas que, tipo, vamos lá, vende para o chinês, vende para o americano como CIF, né? Que é a mercadoria, mais o frete, mais o seguro internacional. E no final do dia ele embarca a mercadoria, contrata o frete e ignora o ID Insurance, que é o seguro, porque acha que é tudo a mesma coisa. CIF, CFR é a mesma coisa. E já aconteceu. E por um acaso do destino, aquela carga precisaria estar segurada. Chegou no porto, houve uma avaria e não tinha para quem recorrer porque não tinha seguro. Aí o que o americano falou? Não, cara, é contigo. O problema é contigo. Claro. Não, mas como assim? Não sou obrigado. Não é contigo, é CIF, tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Então, e o CIF, né, vai em tudo que é documentação. Porque o CIF não, vamos falar agora o Incoterm, né? Por quê? Porque é isso que vai instruir. Eu falo português, o cara fala mandarim. A gente negociou, usamos inglês, mas no final do dia é uma forma de contrato realmente, como diz o Incoterm. Ele está dizendo qual é a obrigação do exportador, né? Até onde ele vai. É sempre obrigação do exportador. Depois, se tornou responsabilidade do importador de fazer aquilo até onde eu usei o Incoterm. E aí, se eu não monto o valor da mercadoria de acordo, daqui a pouco está comendo o valor do meu produto, do meu lucro, porque eu vou ter que pagar, eu vou ter que fazer algo, né, para suprir aquilo. Então, sim, eu já vi, e relacionado aos Estados Unidos, eu já vi acontecer também. Entendo. Nessa, né, de Incoterms. Eu falo que o Paraguai, que é menor que o Brasil, entende melhor de Incoterms do que nós brasileiros. Ed è uma coisa elementar, quer dizer, essa é a base da internacionalização. Isso deveria ser obrigatório, é o ABC da coisa. É triste, porém acontece. Acontece. E aí tem aquelas pessoas que vêm com chat GPT conversar contigo, em vez de falar contigo, estão com o computador na frente, né? Então, dando situações e falando. Enfim, é triste. Mas é importante a gente falar, isso é importante. Incoterms, classificação fiscal, NCM, no Brasil NCM, né? Mundo afora, cada um tem o seu, mas base, tudo parte do HTS. Mas assim, importantíssimo. Barreiras legais e regulatórias. Algum exemplo sobre isso? Causas é o que a gente mais tem, né, professor? A gente devia mudar e eu perguntar para o senhor também, deve ter muitos causos aí. Eu tive um que foi o seguinte, vou falar de novo de Estados Unidos porque é muito recente para mim, assim, né? Normalmente quando eu trabalho com as empresas, a gente mitiga esses riscos que a gente não tem. Mas esse foi um caso que eu estava começando lá nos Estados Unidos na época. Era um cliente lá da empresa e aí, água de coco. Estados Unidos tem uma regulamentação para isso, né? Se chama FDA. O FDA vai olhar se aquele produto ele causa risco ou não, se ele está dentro das normas ou não, enfim. Mas o que é mais importante nos Estados Unidos é que tudo que você descreve no seu produto, na sua embalagem, seja aquilo. Eles são muito profissionais com relação a isso. Tanto é que tem uma diferença muito grande com o Brasil, né? O Brasil você vai fazer teste, vai gastar, vai pagar não sei quanto para, exemplo, o Ministério da Agricultura no Brasil, se fosse para água de coco, pagar tanto para poder fazer, demora a sua carga a ser fiscalizada quando chega no porto, paga armazenagem porque eles têm que fiscalizar. Nos Estados Unidos é mais tranquilo. Apesar de ser um aspecto regulatório, você ter o seu produto de acordo com a embalagem,
O FDA ele vai fazer o seguinte, tá bom, você faz o seu registro no meu site, você tem aqui a norma do que você precisa ter a sua embalagem, quando entrar a sua mercadoria no meu país, eu vou pedir para que você leve até o seu armazém, só não venda, e eu vou lá verificar se está de acordo. E como é muito fácil, essa empresa, tipo, ela fez uma embalagem, só que a embalagem não estava de acordo. Então a carga foi liberada, entrou e foi para o armazém. Quando o fiscal, vamos dizer assim, né, no linguajar, quando o FDA, quando ele teve lá, ele viu que estava em desacordo a embalagem. Não, veja bem, não é um produto ruim, bom. Ele estava em desacordo a embalagem, ele mandou para destruição toda a carga. Terrível. Então, assim, de novo, né, é importante. Há quem diga, eu escutei essa história e não sei se até onde ela é real ou não, a própria empresa de energético, uma empresa energética, quando entrou a primeira vez no Brasil, foi através de um relacionamento com um brasileiro que estava numa balada na Europa e disse, cara, isso é muito bom, em Balneário Camboriú é muito bom, em São Paulo, nas casas, blá, blá. O brasileiro mal chegou no Brasil, esse empresário mandou para ele um container. Chegou no Brasil, o Brasil não tinha ainda nada regulatório, não tinha nada com nada. O que aconteceu? Teve que devolver a carga, o container teve que voltar de novo para o país de origem, para ele poder se adequar às normas brasileiras, para poder... Então, assim, isso é um aspecto muito importante. E volto de novo, lembra que a gente está falando de classificação fiscal? Eu considero o NCM, enfim, o HT, é o DNA do produto, né, professor? Não tem como ser diferente. Se você não sabe qual é o NCM, se você não sabe o que você está produzindo e não sabe qual é o NCM para ele, fica muito difícil de você trabalhar. Então, isso os exportadores eles têm que ter ideia que eles têm que saber. Porque isso vai causar problema ou competitividade, né? Exatamente. Eu, nos meus seminários, costumo sempre dizer que a falta de informação é a mãe da quase totalidade dos erros que a gente faz. Esse caso que você acaba de mencionar, bastava um telefonema para alguém que é do setor, como é que fica, como é que tenho que me organizar, tal. O pessoal não se informa, acha que exportar é ter nome, sobrenome, endereço a quem mandar o produto, mas é muito mais complicado. Falta de informação. Exato. Riscos políticos. Algum exemplo? É o que nós estamos vendo agora, né? É o que nós estamos vendo agora. Principalmente aí, está muito em voga, né? Brasil e Estados Unidos, eu acredito que no mundo tem muitas coisas acontecendo, mas está muito em voga. Então, tipo, tarifaço, né? No Brasil a 50%, um entra de uma maneira no país, agora o outro já quer sancionar, já quer dizer, não, então agora tu vai entrar diferente no meu país, eu vou dar mais coisas, mais tarefas de casa para você fazer. Então, assim, o risco político é uma coisa que a gente não está sobre o nosso domínio, né? A administração, né? A gente não tem domínio sobre isso. E aí eu volto para a diversificação de novo, que o senhor mesmo pontuou desde o início, né? Então, se ele está somente vendendo para os Estados Unidos, alguma coisa vai levá-lo ao fracasso num momento, porque a gente não tem domínio sobre esse tipo de risco. Eu considero que você trabalhar, né? Você trabalhar com pelo menos 3 países fora da tua base te permite ter um melhor relacionamento. E isso é como você falou, é botar um pé lá. A internacionalização é isso. Claro. Um pé lá. Você não fica esperando que alguém venda o seu produto lá. Peguei muito isso. E aí você não sabe o que está acontecendo lá, você não sabe o que a política está, né, como que ela está acontecendo. Quer dizer, quando chega, tu tem que tratar com o que tem. Tu não estava preparando, tu não estava se preparando junto com aquela economia para poder, né? Então, assim, eu tenho um caso agora real, de uma operação que são chocolates, né? Esse seja um case anterior, mas hoje a gente tem uma boa abertura para os Estados Unidos com relação a isso. E travou, simplesmente travou agora, por quê? Porque a gente não consegue ser competitivo com taxa 50%. Claro. Agora, modelos de negócio. Se eu tô falando com um público de baixa renda, aquele que eu vou vender mais barato, não vai funcionar. Mas se eu tenho um produto que ele é diferenciado, que pessoas que têm um poder, né, e eles compram por um outro tipo de, né, aí esse 50% talvez seja engolido por essa, né? Então, entende que vai depender, por isso que eu falei, de novo, risco, mas Douglas, o risco político, se tu não tiver com o pé, foi o que o senhor falou desde o início, num país, o senhor não está sabendo o que está acontecendo, e o senhor não está tendo tempo para poder estrategiar e chegar
né? Aí, claro, quando aconteceu, cara, e agora para onde eu vou? Então, vejo dessa maneira, essa empresa, por algum acaso, não está só nesse país, então para ele está tranquilo, mas como ela se diferencia também, existe a possibilidade de a gente continuar vendendo mesmo com um tarifaço de 50%. A gente espera que alguma coisa aconteça, né? Que isso reduza, que eles voltem atrás, porque eu acho que a negociação realmente é sempre o melhor passo, né? Acho que o povo, eles deveriam estar olhando para a maioria, né? Não para a minoria, eles deveriam estar olhando para o todo, né? E não simplesmente por situações específicas que mais. Então, em estratégia, internacionalização. Se não está em outros países, não tem o que fazer. Morreu aquele mercado. Valor agregado. Quanto mais o produto está no top, um exemplo prático, a Europa foi taxada, o Trump foi muito mais generoso, mas não muito com a Europa, de 15%. Ele começou com 30%, baixou por 15%, porém a Europa estará obrigada a comprar um montão de coisas dos Estados Unidos. Bom, indo ao assunto, então a Itália vive de exportação, respira de exportação. E como você sabe, um dos produtos mais exportados da Itália são produtos alimentícios, vinho, queso, mozzarella e companhia. Então, mais vinho, que uma garrafa custa 50 euros, alguma coisa assim. Então foi um repórter italiano perguntando para as madamas, as pessoas de alto nível de lá, a senhora vai deixar de consumir vinho italiano? Ah, não, nunca. Mesmo que custa caro, eu vou utilizar. Bom, isso quer dizer marca, todo um trabalho atrás. Claro que se é um produto normal, ele vai comprar o produto chinês. Sim. Aquilo que eu digo, gente, você não tem que vender por preço, você tem que vender por valor, tem que vender uma solução. Então, sem dúvida, obviamente, se a gente continua vendendo commodities de um lado e produto não altamente sofisticado, vamos ficar na mão de quem decidir taxa para cá, taxa para cá. É isso. Um outro grande risco, cultura. Eu sempre falo que mais de 60%, 70% dos negócios não se realizam, dizem os estudiosos, por falta de conhecimento de diferença cultural. Eu imagino que tem um montão de coisa que eu não posso dizer em Portugal e você na Itália ou no Brasil. Me conta a tua experiência sobre riscos de cultura. Então, eu tenho duas, mas uma, assim, para preservar o nome, logicamente, das empresas, etc., né, por ética, etc. Teve uma que era para inseri-la no mercado italiano, era muito bacana, uma marca de roupa, mas é uma roupa, eles são diferenciados porque eles entraram naquele mundo fitness. Então, eles vendiam muito online e começaram a vender para muitos lugares. E um dos lugares era a Itália. Só que o nome deles, que eles vendiam, que eles eram conhecidos, tinha máfia no nome. Ai. Entendeu? Então, né, já... Nem falar. Outro exemplo da empresa, uma empresa de calçados para os Estados Unidos. Ele no nome da empresa tinha números, e esses números eram 3x, e isso nos Estados Unidos remete a conteúdo adulto. Então, a gente teve que adaptar essa marca para que voltasse para o numeral, porque no início da empresa era em numeral lá 30, 40, né? Empresa familiar e tal, mas eles mudaram para ser mais legal, colocaram 3x. Só que nos Estados Unidos, para entrar, 3x a gente faz referência a conteúdo adulto, então teve que ser alterado e voltar para a numeração. Então, esse aspecto cultural é muito importante. Toda vez que a gente entra num país, e eu acho que hoje isso não é só ligado às empresas, as pessoas quando querem migrar, inclusive. Claro, né? claro. Entra num país, na verdade, você tem que viver da cultura daquele país. Não adianta você, né? Não faz sentido nenhum você querer... Exatamente. Né? É a mesma coisa que eu digo. Eu sempre falo assim nas palestras, nos cursos, eu sempre falava assim, assim, ó, eu não fumo, tá? Mas se eu fumasse, eu vou na sua casa e o senhor não fuma, eu começo a fumar, o que vai acontecer? Das duas, uma. Ou o senhor vai me mandar embora na mesma hora, ou vai ficar sem graça, vai deixar, mas nunca mais vai me receber. Então, não tem como, né? A gente entende, não faz sentido. E nas empresas, a internacionalização é isso. Não faz. Você quer vender para aquela cultura, você tem que entender dela e tentar supri-la ou suprir uma necessidade, né? Criar algo diferenciado para que eles possam comprar. E aí você só vai entrar em duas formas, né? Podem ter mais, mas no meu ponto de vista, tá? Hoje, tu entra em duas formas, ou por preço ou por diferenciação. Exatamente.
Um exemplo, Douglas, você que mora em Portugal, quanto tempo você mora em Portugal? Estou há 4 meses, é recente. Bom, porém, talvez algo já você pode dizer. Aham. Se um brasileiro chega em Portugal, pensando brasileiro, qual é a abordagem com o português? O que ele não tem que fazer? O que você sugeriria para um brasileiro para abordar, em termos de negócio, um português? O português, na verdade, ele é um povo mais, ele é um povo desconfiado. A gente não pode chegar de um jeito espalhafatoso que somos como brasileiros. Quer ver um exemplo? Somos irmãos, tal, falamos o mesmo idioma. Não é? Pra, tipo, sabe? Já começa a pensar, e o que que tem nesse cara que tá a mais, né? É o lance do... Quando a gente chegou aqui, a gente achou isso engraçado, e hoje eu estava numa reunião com portugueses e eles falaram isso. Na brincadeira, eles soltaram, o negócio do brasileiro é que ele ouve som alto demais, entende? Então, tipo, a gente não tem como a gente conversar com eles de maneira espalhafatosa. E aí tem uma outra situação, como eles estão desconfiados, porque eles têm que te conhecer. Depois que eles te conhecem, é maravilhoso, assim. É um povo receptivo, que te ajuda, que, sabe? Mas até ele, né? Então, esse jeito de chegar não é o interessante. Não vai ser, ele não vai encarar com bons olhos. Mas depois que ele encara que você é uma pessoa correta, que você, né? Claro. E tal, é tranquilo, ele te trata bem, ele abre as portas. Mas, de novo, em relação ao mercado, é um mercado pequeno, um mercado que, de novo, é conservador, né? Então, é bom entre os europeus, né? É mais fácil Exatamente. eles da Itália do que comprar do Brasil, né? Por ser um mercado pequeno, se eu for remeter ao Brasil, nós temos 220 milhões de pessoas, aqui eles têm 12, 10. Ou seja, o meu estado, Santa Catarina, tem isso que Portugal tem no total, né? Então, São Paulo tem mais, a cidade muito de São Paulo. Mais. Então, assim, mais culturalmente falando, chegando, a minha primeira dica é essa. E outra, por esse sentido de eles serem assim, né? Você tem que perceber que eles vão reagir de uma maneira que você vai achar que até eles estão sendo mal educados ou grossos, e não é. Eles são muito retos e muito diretos porque é aquilo. E ponto. Nós não, né? Como a gente quer chegar, Claro. Então, até onde eles podem ir, né? Isso é bacana. É um povo mais estruturado nesse sentido, né? Mas eu falaria muito sobre isso. Não chega de maneira espalhafatosa que não vai colar. Não é esse o jeito de trabalhar com português. Sem dúvida. É mais ou menos o que acontece tipicamente entre o latino e o anglo-saxão. Exato. Entre latinos, a gente abraços, beijinhos, que tal? Exato. Demora 20 minutos para quebrar o gelo. Como é que vai? Como é que foi a viagem? Se você vai nos Estados Unidos, te dá 3 minutos para quebrar o gelo e vai direto ao assunto. Sim, fala. Um negócio tão dos Estados Unidos. Eu tive uma aula uma vez na Universidade Americana que falava sobre isso, sobre vendas, como vender. E eles fizeram justamente isso. Anglo-saxão e os latino-americanos. Qual é a diferença? O latino-americano, ele começa dizendo o que ele faz. Ou seja, o sol, não sei o quê, o anglo-saxão não. Ele quer saber o porquê você está ali. Então, se você conseguir entender isso, aí você consegue reter a atenção dele, maravilha. Tanto é que nos Estados Unidos, em 15 minutos, tu faz uma reunião e sabe o que vai acontecer. No Brasil, tu faz uma reunião em 2 horas, 2 horas e meia e nem sabe o que vai acontecer depois. Nem falar. Não é uma coincidência que muito nos filmes americanos, quando alguém chega para outros que não conhece, o outro fala: em que eu posso te ajudar? Essa é a primeira pergunta. 2 exemplos de riscos culturais que custaram milhões de euros. Não vamos citar um grande estilista italiano, porque na Itália tem um montão, preparou um desfile na China. E ele teve a infeliz ideia, ele fez uma blusa, e atrás da blusa ele colocava a cidade e o país. Lisboa, Portugal, Madrid, Espanha, Milão, Itália, Hong Kong, Macau. Uhum. Isso foi extremamente ofensivo para o chinês, porque Hong Kong não é Hong Kong é China. Macau não é Macau é China. Bom, cancelado o desfile, boicotado o produto, fecharam algumas lojas. Esse foi um.
Um outro estilista, a história não ensina, um outro estilista grandissimo, mundial, planetário, colocou uma menina chinesa, uma senhorita chinesa, com os dois palitinhos, tentando de comer uma pizza. Obviamente, você nunca vai comer uma pizza com os palitinhos, mas era para, na opinião dos estilistas, de ir encontro à mentalidade chinesa. Cancelaram o desfile, boicotaram a loja, papapá, etc. Acharam ofensivo. E para terminar, uma grande empresa suíça planetária de relógios fez uma publicidade com um chinês. Ele já tem os olhos amendoados, mas para reforçar, o chinês puxava os olhos assim, dessa forma. Essa empresa teve que retirar essa publicidade em todo o mundo, pediu perdão, pediu desculpa, mas agora o estrago já foi. Bom, tudo isso para dizer. Mas empresa desse tamanho não tem um departamento de marketing, mas isso acontece nas melhores famílias. Então, por isso que eu insisto, gente, cultura é extremamente importante na comunicação, porque aquilo que vale para nós, para o outro pode ser ofensivo. Até entre palavras, uma palavra portuguesa falada em espanhol é uma obscenidade e vice-versa. Então, tem riscos de cultura. E é um tema importante que, quando eu comecei na área, quando eu comecei lá nos primórdios, que na minha época era administração com habilitação em comércio exterior. Eu fui ter na última fase comércio exterior, né? Já se falava sobre você ter que estudar sobre as culturas. E parece que, ao longo da história, do tempo depois disso, parece que as pessoas entraram no automático e esqueceram disso. Eu sugiro que existe um manual que você pode pegar da internet, Doing Business in. Fazer negócios em, e você coloca o país, Polônia, Alemanha, Itália, Brasil e companhia. Te dá uma boa ideia da cultura, o que não fazer, o que fazer, até endereços da rede de distribuição. Não custa nada, mas o pessoal pega uma linha e vai embora. Vai numa rodada de negócio, vai numa feira onde você encontra, tem gente de meio mundo, você tem que estar muito preparado nas diferenças culturais. Mas, infelizmente, a gente não dá muita atenção nisso. Bom, a gente falou de vários riscos. Entre todos esses riscos, tem alguns deles que você prioriza, que você acha que tem mais relevância? Sim. Assim, o mais... Eu não vou dizer que tem o mais ou menos, mas para mim eles são relevantes. Eu acredito que o risco cultural é essa questão de não... Para mim é muito relevante, mas enfim, eu não quero colocar tudo na... Ele é relevante igual, por exemplo, o risco logístico. Ele também é relevante igual o risco político, ele é relevante igual... Só que o cultural é uma coisa que você fez uma vez, você não volta nunca mais. O político ainda pode mudar, muita coisa pode acontecer. Claro. Né? Então, eu entendo que esse risco, que é o risco de você entender como funciona uma cultura e você entender como é o modelo de negócio lá dentro, esse para mim é o primordial. Se eu for para uma questão mais técnica, lembra, NCM, classificação fiscal, não sei nada. Quem é que regulamenta isso lá nos Estados Unidos? Pô, se eu não tenho o HTS dos Estados Unidos, que é o nosso NCM, se eu não consigo saber. Aí eu chego lá e a carga, né, vai para perdimento, por exemplo. Então, é importante. Então, eu vejo que esses riscos, tanto o risco cultural, o risco de entender o modelo de negócio, como funciona naquele lugar, porque tu fez uma vez, não volta nunca mais, e a questão de uma questão mais de regulamentações. Então, né, imagine aquela situação do energético que chegou aqui e teve que mandar embora de novo. Claro. Sabe? É uma coisa, né, com os fretes aos preços que estão hoje, imagina. Porque não é assim, né? Veio, agora manda embora. Não, tu vai pagar porque veio, vai pagar porque foi. Então, assim, eu vejo esses dois como dois grandes riscos, mas, de novo, todos que a gente falou são riscos, tem que ser mitigados. Para mim são importantes, mas esses dois eu acredito que têm uma certa relevância, sim. Falando de assunto de apresentação de produto, uma empresa europeia mandou um container de garrafas, vinho, licores, vários, acho que foi na Tailândia, e teve que mandar um operário lá na Tailândia porque eles colocaram a etiqueta de uma forma errada, seja como posição, seja os parâmetros para serem indicados na etiqueta, porque tem países, e você morando em Portugal sabe,
Quando a gente compra um alimento, é como se comprasse um remédio. Tem que ter muito especificado, tem que ter uma ótima rastreabilidade. Não tendo isso, a gente está correndo um risco muito grave. Você imagina que recebe operadores brasileiros em Portugal. Pode contar algum caso de falta de preparação do empresário? O que você tem percebido na preparação ou falta de preparação do exportador brasileiro? Nós temos que olhar, assim, o quadro do Brasil, né? O Brasil é um país enorme, é um país que as pessoas pensam, não vendi ainda para o Brasil inteiro, então por que eu vou vender para fora? Tem esse pensamento, alguns. E aí, com esse pensamento, vem aqueles que pensam que é só colocar um comprador na frente deles que eles vão vender, mesmo sendo exterior, e acabou. É aquilo, entende? Então, o brasileiro em si, falta essa questão de querer se preparar para tal. Lembra sempre, eu vou fazer uma maratona, mas antes eu preciso me preparar. Claro. Não, ele quer fazer a maratona antes de se preparar, porque a preparação não importa. E eu tive no caso do Desprazer, né? Uma associação, enfim, no ramo de roupas em Santa Catarina. Aconteceu isso comigo, isso é real, que eles me chamaram porque eles entendiam que, o Douglas pode me ajudar de alguma maneira. E naquele mesmo momento, estava tendo uma feira onde eles trouxeram compradores internacionais, e não era da Europa, era ali, em torno, sabe, Paraguai, tarará. Só para ver o que isso impacta e o que eu vejo que ainda acontece hoje. O que aconteceu é que eles disseram, eu comecei a falar para eles, eu já sabia da minha forma, e minha forma nos projetos sempre foram essa. Eu dou a consultoria, eu dou a estratégia, mas eu te ensino sobre. Não vou te formar em comércio exterior, mas eu vou te dar a noção para que você saiba como. E aí eles começaram a falar, estava com os empresários, que eram os diretores e tal, dizendo que isso era balela, que era só colocar os vendedores ali na frente. Não, traz o cara de onde tu quiser aqui que a gente vende. Bom, nesse meio tempo, enquanto eu estava lá reunido com eles, estava acontecendo durante a feira, alguém trouxe, e aí eram 10 empresários, a pessoa conseguiu fazer 10 vendas. A pergunta é, quantos efetivamente exportaram? O resto não conseguiu. Por quê? Porque não sabe tudo isso que a gente vem falando agora, que é a preparação, né? Para eu exportar do Brasil, você precisa ter radar, por exemplo, né? Eu preciso entender de Incoterms, que eu tenho que montar lá a fatura comercial. Eu tenho que saber qual é o NCM, até porque dependendo do NCM, será se vai bater na trave lá? Será se pode entrar? Será se não? Será se eu tenho que ter alguma regulamentação? Né? Exemplo, roupa, como o senhor falou, modelagem, a modelagem de um americano é diferente da modelagem do Brasil, para vender para o brasileiro. Claro. Então, para mim, né? E aí, a mesma coisa, independente para onde ele vai vender, se é aqui para Portugal, se é para Itália, se é para o brasileiro, o exportador, né? E aí eu falo isso também para os europeus, mas eu não entendo que falta essa preparação, mas eu acho que é para todo mundo isso. Só que eu estou falando do brasileiro porque, né, é o que a gente mais atua, trabalha, tá? Então, assim, mas falta a tal da preparação. E muitas vezes até a humildade de dizer, olha, realmente eu preciso me preparar. Eu preciso entender como funciona, né? Então, isso aconteceu comigo, isso aí, e foi desprazeroso, mas ao mesmo tempo, depois, fiquei triste por conta disso, né? Porque no final somos brasileiros. E aí o que acontece? Aí tu volta lá no mercado para vender, com o teu produto, com o teu cliente que não tem nada a ver com aquele rolo, o cara vai dizer, tá, mas brasileiro, sabe como é que é, né? Então, eu acho que a gente já melhorou muito, mas ainda vejo... Falta muitíssimo. Exato. Um exemplo. As pessoas querem coisa rápida, né? Tipo assim, não, é assim... Para ontem. Mas falta isso, sabe? Um exemplo muito prático. Bom, antes de tudo, eu sempre falo que a primeira atividade para você pensar na exportação é você tem que pedir para alguém com muita experiência de fazer um mapeamento da eficiência da tua exportação. Melhor, ele está iniciando, então não da tua exportação, da tua competitividade, da tua preparação. É como eu faço também um exemplo, você pegou carro, vai de Florianópolis para Itajaí, mas com o tanque de gasolina vazio. Você vai parar no primeiro posto, se tiver sorte de parar no primeiro posto. Traduzindo em português, das duas, uma. Aliás, é melhor as duas. Você tem que pedir para alguém fazer uma avaliação por quanto anda. E aí ele vai te dizer, olha, você está bom A, L, P. O resto tem que mudar.
E, complementando isso, se você faz sapato, se você faz alimento, se você faz roupa, visitar a principal feira internacional do teu setor. Você voltando da feira, provavelmente vai voltar muito deprimido, porque você pensava de estar lá em cima e aí você acaba de ver que ainda falta muito. Isso aconteceu exatamente comigo. Entrei numa empresa mexicana, eu fiquei 1 ano e meio no México para um projeto da União Europeia. Entrei numa empresa mexicana, fabricante de bolsas, e a senhora, bom dia, tal, me recebeu com essa frase. Falou, moço, eu agradeci pelo moço, eu já tinha 55 anos na época, e falou, você acaba de entrar na melhor empresa fabricante de bolsas, pelo menos fala do México, da América Latina. Eu falei, te felicito, parabéns. E aí eu, para dar uma lição, dar uma aula para a senhora, falei, senhora, você esteve na feira MIPEL de Milão? Não. Você esteve em Offenbach, na Alemanha? Tampouco. Você esteve pá. Ela nem sequer esteve na feira da cidade do México. Se você não vai numa feira, você não tem condições de se medir. Você pode achar que tem a melhor bolsa do mundo, mas você tem que ver o que faz os outros. Bom, moral da história, nesse projeto da União Europeia, eu levei individualmente 35 empresas, uma por uma semana, para a Europa. E levei essa senhora numa feira de bolsas. Ela viu que a coisa era outro planeta. E ela me falou, Minervini, te agradeço por ter me levado em uma feira. Agora sei que me faltam pelo menos 3 anos antes de iniciar a pensar na exportação. Bom, moral da história, a feira é fantástica, mas cuidado, como visitante. E infelizmente tem muitos de nós que vão na feira como expositor e talvez vai na feira errada, com o produto errado, sem certificação, com o preço errado, etc. É terrível. Última pergunta, o tempo está voando, eu falaria contigo um dia. Última pergunta. Uma das tuas tantas atividades, você também foi professor, professor. Eu fui professor, mas já faz um tempinho que não dou aula assim virtual. Como é que você vê o tipo de alunos hoje de comércio internacional? O que falta e o que sobra no ensino do comércio internacional? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu penso, né? Eu sempre baseei as minhas aulas e até as consultorias em ampliar o campo de percepção das pessoas. Nunca em fechar ou dizer que eu estou certo ou estou errado. Claro, aquilo que é lógico, aquilo que é técnico, né, não se discute, é fato. Mas eu sempre atuei dessa maneira porque eu acho que assim a gente estimula o empreendedorismo. E dentro da nossa área, eu entendo que a gente precisa fazer com que eles voltem a pensar mais dessa maneira. Ampliar o campo de percepção para que eles pensem e não apenas utilize ferramentas já prontas, né? O exemplo crasso é pessoas que se formam e que acham que podem ser gerentes, que querem ser gerentes, querem ser diretores, sem antes ter feito, né, o mínimo do básico para poder entender. E mas ao mesmo tempo também, durante a classe, ele nunca desenvolveu um raciocínio lógico sobre aquilo. Ele nunca teve cases que ele teve que trabalhar em cima para poder dizer. Porque, assim, uma coisa é 1 mais 1, né? Tá ok. Claro. 5 mais 5 é 10, mas 6 mais 4 também é 10. 3 mais 7 também é 10. Então, assim, eu vejo que falta esse senso crítico de transformar o pessoal em pessoas que utilizem mais do conhecimento para explorar. Não sei se é pelo meu lado, o meu lado é assim, eu gosto muito, é a melhor forma de eu aprender e entender, é eu falando com o máximo de pessoas possível e vendo onde elas erraram. Eu sempre digo, né, eu errar na minha cabeça, obviamente, eu sou obrigado a aprender, mas se eu vejo o erro do outro, eu tô alguns passos na frente de muita gente. Porque somos todos humanos. É óbvio que eu também erraria. Não quer dizer que o senhor errou, eu vou dizer, não, eu nunca erraria. Não, Claro. claro. Então, eu vejo que falta um pouco disso, sabe? Desse conhecimento mais estratégico, mais baseado em situações e não simplesmente em 1 mais 1 é 2, né? E eu vejo que as pessoas, elas estão muito ávidas por assim, não, preciso saber disso agora e ponto, acabou.
Então, elas nem criam uma... E o nosso tema, ele é um negócio inspirador, porque tu imagina, a gente estava falando de quê? A gente fala de cultura, a gente fala de sociedade, a gente fala de economia, a gente fala de política, a gente fala de tributação, a gente fala de vendas, a gente fala de marketing, né? A gente fala sobre tantas coisas, então imagina eu ter isso muito, sabe? Não, eu preciso correlacionar esses assuntos. E eu acho que é isso que falta. Infelizmente, eu acho que falta. Concordo plenamente contigo. Eu também estava falando em uma outra entrevista com outro professor e me chamou muita atenção numa frase dele. O pessoal está perdendo a capacidade de pensar, a capacidade de aquela sensibilidade, a percepção das coisas. Vai no GPT, pronto, acabou, terminou tudo. Ou vai num determinado software. O problema é que amanhã ele vai estar na Tailândia, em Nova York, com Bogotá e companhia. Como é que você vai fazer? Então, falta muito isso. E como você falou, bom, eu sou formado, amanhã você é gerente. Momento. Você tem que começar do A, depois o B, depois o C. Então, sem dúvida, isso é preocupante, eu diria. O pessoal não lê mais livros, Não. livraria que estão fechando, um vídeo sobre um determinado tema, se dura mais de 3 minutos, o pessoal já fecha. Quer dizer, é triste, mas pessoalmente estou muito preocupado com isso. Sim. E isso vem para a sociedade, né? Meu modo de pensar. Já estamos com uma idade avançada, certo? Na verdade, os mais novos, eles estão achando que, na verdade, os mais velhos são ultrapassados. E não, na verdade, as situações, elas acontecem praticamente igual. Elas só mudam porque, imagina, agora a gente tem carro a 300 km por hora na rodovia. Antigamente era 150, mas antigamente não tinha internet, agora tem. Só que assim, mas as situações da vivência, se tu estudar história, né, eles voltam a se repetir. Claro, são ferramentas, mas quem vai operar as ferramentas é você com a tua forma de pensar. Douglas, o nosso tempo nós furamos abundantemente, muito fora do nosso horário. Eu diria que podemos concluir por aqui. Repito, eu gostaria de falar contigo muito mais tempo, mas não podemos roubar o tempo dos nossos pessoal que está nos assistindo. Muito grato. Eu também, é um prazer assistir, é um prazer estar aqui participando, né? Foi uma honra receber esse... Eu queria deixar, se o senhor me permitisse, né? Por favor. O meu site, que é... Por favor. www.douglascamp.com.br. Lá eu tenho um e-book, tenho um acesso à mentoria comigo também, sim, né? E queria deixar para todos que assistem. E queria dizer que estou muito feliz pelo convite, né? Eu agradeço. Logo que soube, já quis participar, e assim que tiver outra oportunidade, eu estou por aqui. Conta conosco, a gente vai contar contigo, depois a gente vai conversar muito sobre nossas colaborações. Bom, Douglas, muito grato com relação aos nossos amigos que estão nos assistindo, grato pela vossa participação. Esse foi mais um dos programas da nossa série, websérie da Minervini Export Academy. Eu convido sempre vocês a nos acompanharem na página LinkedIn Minervini Export Academy, como também no nosso WhatsApp Minervini News. Grato e até a próxima. Obrigado.